Pai do Senhor, povo de Deus, estamos aqui em mais um nosso devocional. Eu me chamo Isaac Moisés e lhe convido a meditar um pouco na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12, verso 41. O nosso devocional de hoje irá falar sobre a oferta da viúva pobre e entender um pouco o que o Senhor vê nas intenções dos corações humanos por meio da observação e do sentimento expresso. Marcos 12, 41 diz assim: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que lhe valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. O verso 44. Porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha do seu sustento. Aleluia. Irmãos, essa é uma das passagens bem emblemática dentro dos contextos evangelísticos, que trazem aqui os escritores Marcos, João, Mateus, Lucas. E o fato de Jesus falar aqui sobre essa viúva marca muito a nossa história, porque Jesus estava observando as pessoas vindo no templo para depositar suas ofertas. Muitos traziam sacos e quando chegavam de frente à arca do tesouro, viravam esse saco para que muitas moedas pudessem cair ali e fazer aquela zoada. E isso era o que alegrava o coração daqueles homens, em saber que eles estavam dando mais do que os outros. A problemática desse ponto é crucial para entendermos o contexto que Jesus aqui está falando com os seus discípulos. Haja vista que esse povo estava depositando apenas pela intenção de serem vistos pelos homens, para ganharem glória para os homens. A intenção desses ricos que depositavam na arca era para que as outras pessoas que estavam no templo olhassem e começassem a gloriar aquele ato, Quantas moedas! Olha como fulano depositou muitas moedas. Olha como fulano é rico. E isso alegrava o coração daqueles homens. Só que a Bíblia diz que Jesus estava observando esse momento de oferta. E na observação de Cristo, ele percebe que no meio de todos esses ricos havia uma mulher pobre. E o fato era que ela era pobre e viúva, o que aumentava mais ainda o seu nível de pobreza, tendo em vista que o sustento da casa vinha por parte do marido. E essa mulher não tinha marido. Então, além de pobre, era viúva, aumentando mais ainda o seu nível de dificuldade financeira. Só que esta pobre viúva, ela vai junto com aqueles homens depositar a sua oferta na arca do tesouro e ela entrega 2 moedas, que a Bíblia diz que valiam 5 réis. Olha que interessante, valiam apenas 5 réis. Chamando os seus discípulos, o verso 43 diz: Disse-lhe: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos que depositaram na arca do tesouro. Isso é incrível, porque Jesus não observou apenas por observar. Ele também sentiu a intenção do coração daquela mulher. E é importante uma coisa nós sabermos nesse devocional, que Jesus ele analisa não apenas a estrutura física, mas também a intenção do coração. Não é à toa que o Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Porque no coração dos sábios, muitas vezes, está cercado ali de soberba, de vaidade. O coração daqueles que têm ou pensam que têm está envolto, embebido de soberbas e vaidades.
E é por isso que o Senhor muitas vezes usa as coisas loucas para confundir as sábias. Usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Usa as que não são para confundir aquelas que pensam que são. E por que isso? Por causa da intenção do coração dos pequenos. Por causa da intenção do coração daqueles que são loucos, daqueles que não têm. Esta é a razão pela qual o Senhor utiliza das coisas pequenas. Porque nas pequenas pessoas existem grandes corações. Isso é muito importante. Porque quantas vezes nós somos levados pela vaidade ou a soberba por acharmos ter demais, possuir demais, e na verdade nós não somos nada. Jesus disse lá em João, no capítulo 15, que sem Ele nada nós podemos fazer. Deus, Ele não é o tipo de Deus que se alegra com ofertas gordas, com ofertas recheadas de posses, de bens, de valores, de quantidade. Ele está à procura das intenções dos corações. E é isso que retrata essa passagem da viúva. Porque ela tinha o pouco que tinha, mas entregou de coração. Enquanto aqueles homens, o muito que eles tinham, entregaram, mas não foi de coração. E o nosso Deus, Ele trabalha em cima das intenções. É por isso que não existe pecadinho ou pecadão. Existem consequências, umas maiores do que as outras mediante o pecado. Porque o que vai determinar o tamanho, poder de Deus na ação da misericórdia, vai ser o tamanho do arrependimento ali expresso. Então, de que adianta o homem conquistar o mundo inteiro, fazer da sua vida a sua vontade, vivendo de forma desregrada, vivendo de forma dissoluta, se ele não tiver um arrependimento verdadeiro, ou se ele não apresentar a Deus o seu coração em sinceridade, ainda que ele seja uma pessoa de uma patente altíssima eclesiástica, agora mudando o extremo, daquele que é totalmente perdido para aquele que é totalmente, entre aspas, salvo, de forma assim a observar. É nítido que para todo mundo, o Senhor ele vai trabalhar em cima das intenções do coração, do mais pecador ao menos pecador. Todos serão avaliados pela métrica de Deus naquilo em que é expresso o coração do homem. Se o homem for mal em seu coração, o Senhor também não terá tanta misericórdia. É nisso que nós enxergamos a palavra de Deus. É que esses homens aqui entregavam o que achavam que era necessário pela grandeza de seus bens, das suas posses. E não é isso. Deus ele não quer isso. Deus ele quer que nós venhamos entregar a Ele a nossa verdadeira intenção no coração. Amém? Que você possa ser sincero diante de Deus. E ainda que você tenha hoje pouco, o que você possa fazer para Deus não seja tão formidável quanto outros, mas o pouquinho que você tem, entregue a Deus. Confie nele e o mais Ele fará. Há uma passagem que diz: fostes fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Vamos orar para encerrarmos este devocional e podermos ter esse dia, continuar com esse dia tão abençoado. Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos aqui orar e te engrandecer, meu Deus. Queremos bendizer o teu santo nome na beleza da tua santíssima presença. Pai, muito obrigado por tudo. Abençoa o nosso coração, Jesus, e nos ajuda a sempre mostrar diante de ti uma boa intenção, para que não venhamos ficar perdidos, meu Pai, sem rumo e sem direção, mas que o nosso coração, meu Pai, seja tão somente atraído, Jesus, pela tua grandeza, pela tua presença e pela tua santidade, para que a nossa oferta, Senhor, não venha ser uma oferta vazia, mas uma oferta, meu Pai, cheia da adoração sincera e verdadeira na tua presença. Vem ficar conosco. Amém e amém. Glória a Deus.